Fala, galera. O café e o nosso atrevimento de falar um pouquinho da reforma. Nosso atrevimento porque nós não temos muito conhecimento, mas buscamos algumas coisinhas para trazer, principalmente não em relação às doutrinas dos reformados, mas aos acontecimentos em volta, o que gerou as consequências, não é? Porque nós viemos da reforma, né? Mas eu acho também que nós causamos todo aquele ambiente religioso, porque é tendência do homem causar aquele ambiente pré-reforma. É tendência do homem controlar as coisas, controlar as pessoas. É tendência do homem, e fica até uma arma tão forte, uma arma assim, tão destruidora, quando você pega o nome de Deus e as questões divinas para trazer como regra, para trazer como imposição, para trazer como poder, para trazer como centralização de poder, para trazer como hierarquia posta. Então, nós somos assim. E hoje até me atrevo a falar que precisaríamos de novas reformas, porque eu estava vendo até um gráfico que mandaram no grupo do Zé Bruno, que a gente tá ali, acho que o Marcelo tá junto, né? É um gráfico de que a curva católica caiu e a curva evangélica subiu ao ponto de serem 30 e poucos por cento, 36 e 36% agora. Os evangélicos eram 5, subiu para 36, e os católicos baixaram para 36, ficaram no mesmo local, né? E aí você acha que você pode comparar o catolicismo com o ambiente pré-reforma e o protestante ou os evangélicos com o ambiente pós-reforma. E isso é um engano muito grande, porque esse crescimento da curva evangélica, para mim, além de não significar nada, significam muitas coisas ruins. E tenho no meu coração de que essa curva de crescimento evangélica, ela denegriu a imagem evangélica cristã e trouxe uma imagem mais coerente, mais sensata dos católicos. Porque o mundo evangélico cristão é uma baixaria, é uma vergonha, uma grande vergonha. A maioria dele, né? A maioria dele, não ele por completo. Existem muitas pessoas bem intencionadas, mas esse ambiente pré-reforma da imposição de força, de poder, de controle, ele está muito enraizado no mundo evangélico hoje, muito enraizado. Então nós temos, por exemplo, naquele período pré-reforma, o controle da fé, o controle do exercitar a fé. Então, como que você exercita a fé? Você não exercita a fé acreditando que algo, acreditando que você vai ter algo de Deus. Eu tenho fé de ganhar aquilo, eu tenho fé de conquistar aquilo. Não, não é isso. A fé é você ter o conhecimento. Fé é conhecimento. Fé é você ter o conhecimento que você pode entrar, se achegar a Deus. É ter o conhecimento de que Deus está dentro de você. É ter o conhecimento que a sua vida é um culto. Exercitar essa vida, exercitar essa vida que Deus te deu para você ser luz no mundo, para você ser sal na terra, é você ter esse acesso direto, esse ambiente de amor, você e Deus. E na reforma, algumas pessoas começaram a fazer isso, a chegar e falar. Teve uma mulher, uma francesa, esqueci o nome dela, que ela chegou a dizer para a igreja assim: eu e Deus, nós vivemos um relacionamento de amor. Ela chegou a dizer assim: ele é meu amante.
Isso é muito lindo, né, cara? Porque naquele ambiente assim que a igreja só pregava morte, era morte para todo lado. Era morte se você pecava, era o purgatório. E aí você tinha que pagar para você não ir para esse purgatório, ou com penitência, ou você tinha que comprar indulgências. E era um ambiente morto, era um ambiente que você não se atrevia a ter relacionamento com Deus, a buscar intimidade com Deus, porque tinha um mediador entre Deus e os homens, que era a igreja, e você não podia fugir daquilo, era uma grande ofensa para a igreja você sair daquele ambiente. E aí vem uma mulher e fala, eu tenho um relacionamento com ele de amor. É como se eu sentisse ele conversando comigo e eu me abrindo com ele. E eu conversando, passando para ele as minhas angústias, as minhas alegrias, a minha vida. Ele sabe, ele está dentro de mim, ele sabe o que eu passo, e eu sinto que ele sabe o que eu estou passando, eu sinto que ele sabe o que eu estou vivendo. E a hora que ela disse isso para a igreja, ela foi morta. Foi morta em praça pública. E você vê esse ambiente hoje das pessoas centralizando Deus. As pessoas elas estão dando uma direção para Deus. Elas estão colocando ambientes para se buscar a Deus. Elas estão colocando limites para experiências com Deus. Não tão distante, esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor batista, que a igreja dele estava quase fechando, ele já estava fechando a igreja, ele é engenheiro, né, e a igreja estava morrendo, né. E nós temos essa cultura protestante também, e os mais tradicionais, eles julgam o movimento pentecostal, neopentecostal, como uma coisa completamente anticristã. E na minha visão porque eles estão repetindo a Rua Azusa lá, aquele derramar do Espírito Santo naquele local, naquele momento, eles estão querendo repetir todos os cultos, todos os dias, como se Deus fosse manifestar daquele jeito em todos os cultos, todos os dias. Para mim é anticristão mesmo. Só que esse pastor, ele foi convidado para um movimento no Canadá, para um seminário no Canadá, que é neopentecostal, que é aquele seminário que o paletó passa, todo mundo cai, aquela gritaria, revelação para todo lado, gritaria, e ele foi convidado, ele falou, não vou de jeito nenhum, não vou, eu sou louco de ir naquele local, eu também não iria, não... O que ia fazer lá, né? O que ia fazer lá? Tem nem nada de conteúdo, nada. Mas a esposa dele disse para ele, ó, você vai fechar a igreja mesmo. Você tá na sarjeta espiritual aí, né? Não que ele estava achando que iria perder a salvação, mas a igreja estava fechando, né? A igreja estava conformado com isso. E ela falou, então vai lá, vai. Você ganhou aí o convite, ganhou a passagem, vai lá. E ele foi, são 3 dias, e ele ficou assim com nojo do ambiente, da situação. Até que no último momento, uma senhora, ele foi lhe contando isso, uma senhorinha foi até ele e falou para ele o que estava acontecendo na vida dele, e que se ele quisesse, se ele tivesse desejo, Deus mudaria essa situação. E ele que achou que não ia cair de jeito nenhum, né? É aquele movimento que você ora e a pessoa cai. Naquele momento ele desabou no banco sentado. E ele perdeu a noção, perdeu o sentido, a ponto na hora que ele acordou já estava todo mundo indo embora. E ele não entendeu nada, mas ele disse assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo ali. Deus mudou alguma coisa ali. E ele conversando com Deus, ele disse, Deus, eu sei que o Senhor mudou alguma coisa ali. A partir daquele momento, a igreja ela começou a encher de salvos, encher de pessoas íntegras, de uma experiência com Deus. Então nós não somos loucos mais de limitar a ponto de um quebrantamento em alguma igreja,
ou de uma pessoa, ou de uma senhora muito quebrantada naquele local, a ponto até mesmo de orar em línguas, e alguém chega para ela assim, segura, irmã, segura. Não, nós não podemos fazer isso. E o café fala isso e até desprega, porque nós pregamos muito essa loucura pentecostal, mas acreditem, acontece. Nós não podemos segurar, porque senão nós caímos naquela cara daquela igreja que é mediadora entre Deus e os homens, e nós não podemos ser mediadores entre Deus e o homem. Quem é mediador entre Deus e o homem é Jesus. Nós só somos facilitadores, nós só somos um guia, alguma coisa assim, um balizador, né? Nós somos orientadores, mas nós não somos mediadores. Por causa disso que essa moça, ela disse, tem alguma coisa estranha aí, igreja, tem alguma coisa estranha, porque eu tenho um relacionamento direto com ele, eu não estou precisando de vocês. E eu não sei para que vocês estão servindo. E eu acho até que vocês estão destruindo a fé. Porque as pessoas estão tristes, elas estão amedrontadas, elas sabem que elas precisam dar e dar e dar, porque senão elas não vão ser salvas. Elas pensam assim, vocês fizeram elas pensar assim, vocês são uns monstros. E ela disse, eu estou tendo experiências direto com ele a ponto de me considerar uma amante dele. Ele me ama e eu amo. E ele fala comigo e a gente se quebranta. E a gente chora, e a gente se alegra, e a igreja, ela diz, não é possível, porque nós somos os detentores da presença de Deus. O Papa é detentor da presença de Deus. O pastor ungidão, o pastor Papa, o presbítero tal, ele é o detentor da voz de Deus, eu dependo dele para Deus falar comigo. Aí o exercício da minha fé depende dele, ou daquela instituição, ou daquele local, ou daquele templo, ou daquele horário. Aí vem ela e diz assim, não. E vem os reformadores e disseram não. Não. Nós com Deus e ele se manifesta em nós, dentro de nós. E o nosso clero, ele nos orienta, nos ajuda, mas ele não é o mediador. Nós não precisamos dele para a experiência com Deus. Ele é um orientador, ele é um facilitador só, agora. E a igreja disse, não, você vai ser queimada em praça pública, vai ser enforcada, vai ser jogada num rio com uma pedra pendurada no seu pescoço, porque você não pode fazer isso, porque isso que você está fazendo tira o nosso poder. E a religião hoje, os evangélicos hoje, não querem perder poder. O ungidão não quer perder poder. A instituição não quer perder poder. Por causa disso que ela fala, você ouve a voz de Deus aqui. E nós entregamos a revelação para você aqui. Mentira. Eles são facilitadores só. São só orientadores. Eles geram só aquele ambiente de amor para você frequentar. Aquele relacionamento de amor entre nós para você frequentar. E nesse ambiente, nós não podemos estar limitados em relação à ação do Espírito Santo dentro de nós. Não distante disso também, numa das nossas reuniões, uma irmã chorou pela situação dela, pela situação de um familiar dela, expondo até a sua culpa por causa daquela situação. E eu chorei também, nós choramos também, e eu me senti até culpado também por ter participado daquela situação. Porque nós não temos limite para a nossa expressão. Porque o Espírito Santo está em nós, e ninguém pode limitar a nossa expressão, a ponto de falar para essa irmã, não chora não, você não precisa chorar porque foi Deus que causou isso, foi Deus que direcionou assim, foi Deus que fez isso, você estava debaixo da igreja, você estava dentro da igreja, então você fica tranquila. Não, deixa ela se sentir culpada, é o sentimento que está dentro dela. E a nossa oração agora é para Deus cuidar disso, é para Deus sarar isso, é para Deus abrandar isso no coração dela, é para ela entender, mas é a expressão dela,
não pode ser contida a expressão, os poetas não podem ser reprimidos, os artistas eles não podem ser limitados. Não pode, porque nós temos acesso direto ao Pai. O Espírito Santo está dentro de nós e nada pode nos limitar em relação a experiências com Deus. E os reformadores, eles entram e dizem isso para a igreja. Vocês estão acabando com a fé do povo. Por causa disso que eles falam, somente a fé. Somente a fé. Mais nada. Mas e o horário, aquele dia, aquele local? Somente a fé. Aquele local, aquele horário, aquele dia é outra coisa, é outra situação. É outra situação. Que pode ser benefício, mas a sua fé não depende de nada disso. De nenhum homem, de nenhuma autoridade espiritual, de nenhuma instituição. A sua fé não depende de nada disso. Todas essas coisas que nos cercam são para nos trazer só benefícios. Nenhum tipo de prisão, nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de destruição da nossa criatividade, nenhum tipo de abafamento do nosso choro, do nosso pranto. Nada. Nós somos livres na presença de Deus. Para expressar para Ele, no sentimento de amor, até o nosso descontentamento, ou a nossa dúvida, ou as nossas angústias, ou eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Por quê? Nós temos muito que pregar no canal, mensagens assim, por que isso acontece? Por que aquilo acontece? E vem pessoas me falando assim, que eu não posso pregar dúvida. Por que não, se nós temos dúvida? Você está querendo abafar? Você está querendo limitar? Não, você tem que pregar certeza. Como você não tem certeza? E você, quem é você para limitar isso, a nossa expressão de dúvida diante de Deus? Por que você fez isso, Deus? Por que você faz aquilo? Como que isso funciona, Deus? Por que essa doutrina é pregada, Deus? Essa doutrina vai de encontro com o que eu estou vivendo e eu não estou concordando. Você tem, os pregadores pregavam isso, o seu senso crítico, a sua consciência. Martinho Lutero, ele falava isso. Que não é saudável ele não escutar a sua consciência. Não é saudável, ele dizia. Ele disse isso lá em 1517, dia 31 de outubro, é isso mesmo? Acho que foi isso, né? Ele foi convocado lá para se retratar e ele disse assim, não é saudável trair a minha consciência. Quer dizer, a minha consciência, não é vocês. Vocês estão atrapalhando tudo, vocês estão acabando com tudo. É a minha consciência. É o que Deus tem tratado comigo, é o que eu tenho tratado com Ele. Amém? Então, essa mulher, ela é inspiração para nós quando ela fala assim, tem alguma coisa errada aí com vocês nesse ambiente, porque eu tenho uma relação de amor com Deus. E eu tô vendo que com vocês não é assim, e comigo está sendo assim, a ponto de Deus ser meu amante. Amém? Pode ser a todos.